A paz do Senhor Jesus, queridos, pastora Patrícia aqui. Eu falei para vocês que nós iríamos continuar neste sábado, com o estudo de Filipenses 4, porque realmente é maravilhoso. Antes, porém, de continuarmos o estudo, eu quero estar orando com vocês. Te convido a fechar os teus olhos, aonde você está. Pensa em Deus. Vamos falar com o Senhor. Pai querido, Pai de amor, Jesus Cristo, Espírito Santo, nosso melhor amigo. Senhor, tudo que nós precisamos está em Ti. E o Senhor revelou, o Senhor teve o cuidado de deixar escrito, detalhado nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, tudo de que precisamos para sermos felizes, para vivermos em paz, para termos uma vida abundante. Por isso eu te peço, em nome de Jesus Cristo, prepara os nossos corações para recebermos a boa semente da Tua palavra e que todos os corações que me ouvirem, que ouvirem esta palavra, em nome de Jesus, sejam terra fértil, venha a ser terra que dá muitos frutos, que essa semente venha multiplicar a 100 por 1, em nome de Jesus Cristo. Ore cantaralabashiri anere cantaralabas. Eu sinto a tua graça derramada aqui. Eu sinto a tua presença. Ore cantaralabashiri anere cantaralabas. Que todos que ouvirem venham ter suas vidas transformadas, que a vida abundante venha frutificar, venha florescer. Ore cantaralabás em cada coração, que o Espírito venha a ser fortalecido e renovado ao teu, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus, aleluias. Filipenses 4:9 diz assim: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz, olha o selo é do Deus de paz. Shalom, aleluias, Jeová Shalom. E o Deus de paz será convosco. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Por isso, o apóstolo Paulo declara no versículo 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Queridos, eu quero compartilhar com vocês algo tão profundo da parte de Deus, tão tremendo, tão glorioso, tão maravilhoso, que eu tenho a graça, o privilégio de ter recebido, de ter aprendido com Deus e poder declarar como o apóstolo Paulo, depois de 34 anos de caminhada com Jesus. Eu digo isso com muita alegria, porque o apóstolo Paulo nos ensinou isso também, E ele mesmo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Eu sou imitadora do apóstolo Paulo, como ele é de Cristo Jesus. Sou seguidora de Jesus Cristo, mas também imito o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele nos ensina algo tão precioso, aqui no versículo 13, quando ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele aprendeu isso e eu aprendi isso durante esses 34 anos caminhando com Jesus. Porém, olha só que tremendo. Para a gente poder declarar como ele, a gente precisa antes ser testado de todos os lados, ser testado e aprovado por Deus de todos os lados, de todas as maneiras. E isso, queridos, não é algo nada fácil.
é algo difícil. Porém, se você deseja, como eu sempre desejei, ser uma pessoa mais que vencedora, mais que vitoriosa em Cristo Jesus, você precisa estar disposto a ouvir, a compreender e a praticar os ensinamentos de Jesus Cristo. E enquanto a pessoa não entende o que está escrito aqui e pratica, ela nunca vai conseguir chegar no versículo 13, que é: tudo posso naquele que me fortalece. E eu desejo que você chegue, e eu torço para você chegar. E é por isso que eu quero compartilhar com você esse ensinamento. E, gente, é incrível, mas não tem nada a ver com idade. Tem pessoas que morreram aí com quase 100 anos de idade e não aprenderam. Tem pessoas, anciãos, cabelinhos grisalhos e não aprenderam. E para aprender, para chegar no versículo 13, a pessoa precisa ter um nível de maturidade emocional totalmente desenvolvido. Tem gente que ministra, que dá palestra, coaching, isso e aquilo, mas ainda não chegou, não deveria estar ensinando, porque não chegou nesse nível ainda. Vocês querem ver? Para chegar nesse nível, a pessoa, ela precisa ser treinada em aguentar, suportar frustrações. A criança, ela não, pela imaturidade dela, por ser criança, ela não suporta frustração. Já perceberam isso? Quando a gente diz pro filho, quando é muito novinho, criança, ele quer uma coisa. Aconteceu isso já com meu filho mais velho. Ele tinha por volta de 3, 4 anos de idade. Nós chegamos uma vez no mercado, no hipermercado, e ele queria um bolo enorme de chocolate. E ele me pediu aquele bolo. Eu quero esse bolo. Eu falei: nossa, Júnior, mas para que um bolo tão grande? Eu não quero, seu pai não quer bolo de chocolate. Éramos só nós 3 na época. Eu ainda não tinha a Mari nem a Gabi. E ele queria, eu falei: não faz sentido um bolo gigante desse para você. E se eu desse para você, primeiro que o prazo de validade dele é muito curto, não daria, estragaria, jogaria fora, enfim. Se eu comprasse para você e você comesse muito dele, daria dor de barriga. Então, já que você quer um bolo de chocolate desse mercado, eu vou comprar para você esse pequeno, esse menor. E esse menino se jogou no chão do mercado, eu lembro disso. E ele não aceitava aquele não, ele não aceitava a frustração de não levar para casa o bolo grande que ele queria. Só que eu, como mãe também, eu pensei, o pai já queria ceder. O pai falou assim: vamos levar. Vamos levar o bolo, porque aí ele para de chorar, né? O pessoal já tá olhando aqui, aí para com o escândalo, né, que ele tá fazendo. E eu disse: não, eu não acredito que seja esse o caminho. Eu acredito que o caminho seja ensiná-lo. Se você me permitir conversar com ele, eu vou agachar aqui e vou conversar. E já tinha gente mesmo, né, assim, até parando para ver como que a gente ia resolver aquilo. E eu falei: filho, eu expliquei para você que não dá, é muito bolo, pode te dar dor de barriga. Esse pequenininho aqui é uma graça e é igual. Vem aqui comigo ver. Tem granulado, tem isso, tem aquilo. Até que finalmente o Espírito Santo me deu graça e ele falou: então eu quero esse pequenininho. Aí eu pedi para a moça do balcão, ela pegou. Mas a princípio ele não aceitou ele não aceitou ser frustrado. E quantas vezes nós já fizemos isso? Eu já fiz isso até chegar no nível de maturidade que Deus me deu. Mas quantas vezes pessoas adultas fazem isso? Porque as coisas não acontecem do jeito que ela planejou. Ela planejou um dia de um jeito e o dia aconteceu de outro, aí fica de mau humor. E aí trata pessoas com aspereza, com grosseria, porque não sabe lidar com a frustração. Ou em outros casos já vi também, adolescentes que não sabem lidar com isso, se fecha, esquece todas as atividades propostas para o dia, fala: não vou fazer nada, vou dormir. Tô chateado, não vou realizar nada. E resolve ficar triste o dia inteiro.
E tantas outras situações eu poderia falar aqui para vocês, mas frustração você entende o que é. É quando algo não acontece do jeito que você planejou. Ou quando você não recebe aquilo que você esperava. Só que diante de tudo isso, quando eu estava explicando para as minhas duas filhas, para a Mari e para a Gabi, e eu vou compartilhar da mesma forma para vocês. A Gabi de 6 anos falou assim, e como a gente resolve isso, mãe? E chorando, né? Porque ela estava diante de uma frustração. Algo não aconteceu como ela planejou e ela estava chorando. E ela falou, como que a gente resolve isso, mãe? E é por isso que eu resolvi até gravar aqui agora, diante, né, que tá fresquinho assim o caso, para poder ajudar quem estiver me ouvindo do outro lado. Como a gente resolve, mãe? Falei, a gente resolve criando, como que a gente não deixa ser abalado pela frustração? Criando um mundo maravilhoso e forte, uma fortaleza, um lugar seguro dentro de nós mesmos. E como que é esse mundo que não é abalado por aquilo que acontece fora de nós? Pelas circunstâncias, pelas frustrações, muitas vezes pelo mau humor do outro, pela ingratidão do outro. Como que a gente consegue viver bem, estar contente com Cristo Jesus em todas as situações, independente das frustrações? A gente consegue com base, não é em fantasia não, queridos. É como eu falei para ela, é com base naquilo que é realidade. Então eu falei para ela, qual que é a tua realidade que você pode criar teu universo hoje? Eu falei, olha, vou te dar um exemplo, você pode se apegar... Aí ela falou, ainda eu expliquei para ela, a gente começa criando no pensamento, com pensamentos bons. E aí, com pensamentos bons, a gente cria esse mundo dentro de nós que é real, tá? Eu tô falando de realidade, não estou falando de fantasia, de mundo da lua. Eu falei para ela, você vai trazer pensamentos reais, que te trazem alegria, que te trazem vida, e vai criar o teu universo maravilhoso com base neles. Por exemplo, ela tem muitos livros aqui. E ela acordou me mostrando os livros favoritos dela. Ela tem aquele Apacente Meus Cordeirinhos, que é de uma família missionária que eu comprei. Livros maravilhosos. E ela ama ler, graças a Deus, todos eles são apaixonados por livros. Eu amo ler também. E aí eu falei para ela, você vai começar a criar assim. Você está começando a ler. Você já aprendeu a ler as primeiras palavrinhas. Estou alfabetizando a Gabi. Então, ela já sabe ler e formar as palavrinhas mais simples, né? Como ai, eu, ui, oi. E aí eu falei para ela, você já começou. Então, você já pode alimentar a esperança dentro de você de que muito em breve você vai estar lendo todas as palavras, lendo todos estes livros, se realizando com essas leituras, e isso já é um bom começo. Então você não fique triste porque você já começou a ler, você já pode pegar esses seus livrinhos, formando palavrinhas, ver o que você entende, e aí você começa já a se alegrar. E outra realidade que eu falei é que daqui a pouco a mamãe vai fazer uma delícia saudável pra gente, que eles amam, eu trabalho com confeitaria saudável, isso também pode alegrar o coração dela. Então quando a gente começa a se apegar às coisas boas que nós temos, e todo mundo tem coisa boa para viver, o fato de você estar respirando, do teu coração está batendo, olha o amor de Deus por você, sabe? Então olha o que você tem. Esse já é um grande segredo. Olha para o que você tem. Para minha adolescente também, eu consegui trazer para a realidade dela aquilo que ela tem. Então, quando a gente olha para aquilo que a gente tem, que é fato, realidade, a nossa esperança, ela aumenta, sabendo que aquele que começou a boa obra vai terminar. Então, a gente tem motivos para se alegrar. Vocês estão começando a entender que é possível viver bem, contente em toda e qualquer situação, circunstância, quando nós temos dentro de nós uma fortaleza criada pelas verdades de Deus e alimentadas pela esperança de Deus que se tornam realidade por meio daquele que falou que é fiel e justo, e ainda mais quando se tem tantas experiências com Deus, quando já começou uma caminhada como eu. Nossa, tudo que eu vivo hoje de maravilhoso um dia foi promessa que eu alimentei por meio de oração, de jejum, de espera em alegria.
se tornou realidade. Então eu posso me alegrar em Deus, porque eu conheço Deus, eu sei que aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel e justo para completar. Então, eu falei para vocês, e tem muito mais tesouros escondidos aqui nesse capítulo de Filipenses 4, queridos. Hoje a gente vai parar por aqui. Você já aprendeu aí um segredo maravilhoso, que é uma grande riqueza, que a maioria das pessoas não tem esse segredo, não sabe viver assim, mas eu aprendi, o apóstolo Paulo aprendeu e você está aprendendo hoje. Amém? Então vamos orar com alegria? Pai querido, Pai de amor, com gratidão, com o nosso coração transbordando de gratidão, nós oramos, te agradecemos, te bendizemos, te louvamos por este ensinamento e te pedimos, em nome de Jesus, guarda esse ensinamento no mais profundo do nosso coração, no mais profundo do nosso ser, do nosso espírito, dos nossos pensamentos, para que possamos caminhar sempre de glória em glória e de vitória em vitória. E como o apóstolo Paulo declarou, nós possamos declarar todos os dias das nossas vidas. Vamos declarar junto comigo, meninas? Tudo posso naquele que me fortalece. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer a sua maravilhosa luz sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti e te conceda a paz. Shalom. Deus te abençoe. Eu vou finalizar com um louvor. Amém? Uma excelente semana para você e para todos nós. Amém. Aquele que não existia vira um vulcão. E a gente tem uma certeza que eu não fizer, certamente Ele fará.
Aleluia.